Olá, estamos aqui no programa Transformação Interior. Queríamos agradecer você, a tua sintonia. Você é muito especial para a gente. Você que acompanha o programa Transformação Interior aqui na TV Mundi, na TV da Nova Era. Você que faz propaganda, né, do programa Transformação Interior. Muito obrigado, você é muito gentil. Estamos aqui sempre com o intuito, né, de passar para você um pouco de qualidade de vida, para que você faça uma reflexão, você que é diferente. A TV Mundi faz uma programação diferente e especial, visando sempre você. Você. E hoje eu queria falar sobre um tema intrigante, né, preocupante, que a gente vem se debatendo sobre a mediunidade. Você é médium? Diz Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, quando ele conversou com os espíritos da verdade. Os espíritos da verdade disseram, olha, todo mundo é médium. E é verdade. Todo mundo é médium. Quando você começa a analisar a história, os livros, a gente percebe que os fenômenos mediúnicos, independente das religiões, eles sempre estiveram entre nós, independente de qualquer coisa. Sempre as pessoas, você pega a Bíblia, né? Já tiveram aqueles sonhos proféticos, não é verdade? Os reis magos, né? Logo que nasceu Jesus, eles foram confirmar se realmente era o homem-luz que tinha reencarnado, né? E eles eram magos mesmo, né? Eles foram confirmar isso. Então, existe uma série de premonições, de mediunidade mesmo, né? Então, é interessante que a doutrina espírita, ela não detém, não, a mediunidade. Hippolyte Denis Rivail, Allan Kardec, ele codificou, ele fez um estudo através de investigações, através dos médios e codificou a doutrina espírita em 5 livros, né? Que daria, então, o início para que a gente estudasse esse fenômeno. Mas é interessante que é uma coisa muito natural. Você é médio, de uma certa forma, você recebe influência, né, dos espíritos. E às vezes você tem consciência disso e às vezes você não tem consciência. Às vezes você é inspirado, é intuído, né, de uma forma clara e outras vezes não, né? Mas, muito bem, aí você falaria para mim, mas Sinuê, o que é então mediunidade? O que é mediunidade? Vamos entender o que é mediunidade. Nesses 25 minutinhos, eu sei que é um tempo rápido, mas vamos. O que é mediunidade? Mediunidade é transe. Mediunidade é transe. E se você for analisar, todos nós entramos em transe. Todos nós dormimos, todos nós cochilamos, não é verdade? Transe. Todos nós baixamos as nossas ondas cerebrais. Então, todos nós somos médios. É uma coisa orgânica, né? Então, mediunidade é igual a transe. E vários estudiosos, né, Heiner, enfim, estudaram sobre o transe, sobre o magnetismo e foram se aprofundando. Então, mediunidade é transe. E falando em transe, existem vários tipos de transe. Nós podemos dizer que existe aquele transe sutil. Sabe, aquele transe bem suave. Existe o transe médio. Existe o transe profundo, muito profundo. Então, o transe, ele tem, né, os seus graus, não é verdade? O transe, ele também pode advir de várias coisas. De várias coisas. Eu conheço pessoas que entraram em transe
quando surtaram, né? Então, vamos falar agora do transe. Existe o transe que a gente pode chamar de transe patológico. Eu acho que você já viu isso. Alguma criança ou às vezes algum adulto com febre, não é isso? Começa a delirar, não é isso? Ou um surto psicótico, a pessoa sai de si, ela está em transe, né? São aquelas pessoas que muitas vezes a gente precisa chacoalhar, do tipo, ou tem pessoas que a gente precisa dar um pequeno tapinha aí para a pessoa voltar a si. A pessoa ali está num transe, só que é patológico, né? Eu conheço pessoas, acho que você já conhece, que tem epilepsia, é um transe patológico, né? É um transe patológico. Eu conheço pessoas que têm problemas, às vezes, mentais, que precisam tomar aquele remédio Igroton, que ficam com os olhos para cima piscando. Inclusive, tem um caso nesse nível na família, né, que falta um pouco, ele desliga os neurônios, também não deixa de ser um transe. O transe é o quê? Quando você tem, né, uma descoincidência da sua consciência. Ou seja, é quando a sua consciência está alterada. Você tem uma alteração de consciência. E essa alteração de consciência pode ser patológica. Como nós falamos, tem graus. Ou pode ser média, ou pode ser profunda. Então, existe o transe patológico. Existe também o transe que a gente chama de farmacológico. Ou seja, são aqueles que são, muitas vezes, a gente entra em transe devido aos remédios, né? Ou às drogas, ou ao álcool, né? Cigarro. Isso sempre, por exemplo, o cigarro, você que é tabagista, não parece, mas você entra num transe bem sutil, quando você está fumando. Quase imperceptível. Mas você ali tem uma alteração suave, bem suave, de alteração de consciência. Álcool, quantas vezes algumas pessoas chegam e dizem assim, Sinuê, ele estava alcoolizado e não parecia ele. E é verdade, não era ele mesmo. Ele estava dando brecha para espíritos inferiores. Naquele momento daquele transe, os espíritos inferiores faziam o quê? Tomavam conta dele. E a gente tem também o transe, né, anímico. São aquelas pessoas, como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 490, são aqueles espíritos encarnados que conseguem, né, sair do corpo, se desligar ou pela sua vontade ou não do seu corpo, que é o transe anímico. Você é um espírito, eu também sou um espírito, nós somos espíritos encarnados, é verdade. Então, aquele espírito que consegue sair do corpo, né, consciente ou não, ele está tendo um transe ali anímico. Existe o transe, né, o transe que a gente pode dizer o quê? Transe hipnótico. Enfim, existe o transe mediúnico, onde os espíritos, né, pela ação dos espíritos, você entra no transe e através desse transe os espíritos então se comunicam. Ou através da psicografia, da psicometria, ou através da fala, ou através daquela, vamos dizer, mediunidade mecânica ou semimecânica ou motora. E aí a gente entra uma série de variedades da própria mediunidade. Mas eu gostaria que você pensasse em todos esses transes, né? Você entra em transe, eu entro em transe. Quando você está se aprontando para dormir, você naquele momento, no início do seu sono, é um transe para que depois você se desligue totalmente. Você já percebeu que muitas vezes você está dormindo e você tem a sensação que vai cair? Naquele momento você está se desprendendo do corpo, né? É uma sensação anímica. Não, é anímica, calma, é uma coisa natural. Nós estamos falando hoje sobre mediunidade
e sobre os aspectos que mediunidade é transe. Mediunidade, então, né, é transe, ou seja, é um estado de consciência alterada. Eu queria, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, eu queria te dar o nosso site, é o www.transformacãointerior.com.br www.transformacãointerior.com.br. Nós estamos falando hoje sobre mediunidade. O que é mediunidade? É transe, nos seus vários sentidos e aspectos. Eu acho que você está gostando? É interessante. Nós vamos voltar já já, vamos continuar falando sobre mediunidade, transe, tá bom? Fica aí.